Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu pensava um pouquinho para compartilhar com os irmãos sobre o texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E eu pensava nesse texto que nós usamos tanto para incentivar as pessoas a permanecerem, a ficarem juntos, a irem à igreja, a não abandonarem as reuniões, a estarem presentes na nossa reunião física, no prédio da comunidade. E eu pensava sobre esse texto hoje, no cenário que vivemos. E eu pensei, irmãos, e tenho certeza que nós ainda somos igreja. Nós continuamos nos reunindo como igreja. A distância não é barreira para continuarmos sendo igreja, para vivermos a igreja. E por que eu tenho essa certeza que ainda somos igreja? E eu tenho por causa de 4 fatos. Um deles é porque ser igreja é ser família. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Irmãos, nós, eu e você, somos irmãos e irmãs uns dos outros na família de Deus. A distância não impede isso. O amor e a comunhão permanecem. A disposição de amar e ter comunhão depende de nós. Temos muitas possibilidades. Temos opções para demonstrar e reforçar o amor que temos uns pelos outros. E para permanecer em comunhão, mesmo que seja hoje uma comunhão virtual, mas nós temos essa possibilidade. Isso não deixa de existir com o isolamento. A segunda razão, irmãos, porque ainda somos igreja, é porque ser igreja é ser corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, Paulo está dizendo: vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. A metáfora da igreja como corpo, irmãos, reforça a dependência que temos, uma dependência mútua. Precisamos uns dos outros. E além disso, a nossa apreciação da diversidade de dons e talentos que existe no corpo, que existe na igreja. Irmãos, eu e você continuamos dependentes. Ainda somos partes uns dos outros. Ligados, como diz o Dr. Paul Brent num livro falando sobre o corpo com Philip Yancey, ligados por fios invisíveis. Essa dependência e apreciação, irmãos, se revela no fato que ainda apreciamos a cada domingo a doce voz da Luciene e do André cantando para nós, ainda precisamos e apreciamos ouvir a voz de Deus através da pastora Elise. Irmãos, eu e você fazemos parte desse corpo de Cristo, não desista disso. A terceira razão, irmãos, porque eu acho que ainda somos igreja, é porque ser igreja é edificar. Colossenses capítulo 1, 28 diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, ser igreja nos traz uma obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. E é isso que nós estamos fazendo, irmãos. Hoje fazemos mais do que fazíamos antes. Nos últimos meses, com a mudança do formato do nosso culto de oração, você tinha aí 3 oportunidades de ser edificado através de mensagens da igreja, domingo pela manhã com a Elise, comigo domingo à noite, uma palavra na quarta-feira. Hoje você tem 8 mensagens, irmãos, chegando para você, disponíveis para você, com as devocionais, com os cultos, de graça, disponíveis para que você possa ser edificado de pessoas compromissadas com a palavra de Deus, que tem nos abençoado durante essa crise. A distância não pode deter isso. Estamos nos reunindo, mesmo que virtualmente, estamos adorando junto, estamos sendo alimentados, estamos orando. E a quarta e última coisa, irmãos, é que ser igreja é ter misericórdia. Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Irmãos, seja misericordioso. Doe.
sirva, expresse a sua fé. E segundo Tiago 2,17, a expressão dessa fé vem acompanhada de boas obras. Nesse momento nós precisamos estar sensibilizados com a situação das pessoas, com a situação dos amigos, da família e de alguns que nós nem conhecemos, mas nos podemos ajudar. Irmãos, é momento que ninguém pode ficar desamparado. Se alguém necessitado, tem alguém necessitado entre nós, que seja suprido, seja materialmente ou emocionalmente, porque, irmãos, o Pai é nosso, o pão é nosso, e isso não muda com a distância. Irmãos, ainda somos igreja. A igreja resiste, permanece, sobrevive. Se você não se sente assim, se você não se sente parte disso, ore, converse com alguém, porque nem o inferno, conforme Jesus disse em Mateus 16:18, pode prevalecer contra a igreja. Quiçá a distância pode destruir o propósito que Deus tem para a sua igreja, o propósito que Deus tem para nós. Ainda somos igreja. Que Deus te abençoe.